Graça e paz. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então? Pai Santo, amado Deus, ó Pai, pedimos ao Senhor que venha falar conosco, Pai, através da sua palavra. Venha falar aos nossos corações, Pai, pois assim como sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre diante dela. Que o Senhor possa fazer dos nossos corações uma terra fértil e semear o teu evangelho em nossas vidas. Pai, precisamos do Senhor, precisamos te ouvir, precisamos aprender a ouvir a sua voz. Por isso pedimos, Senhor, quebranta nosso coração, tira toda a dureza do nosso coração. Se existe algo que está impedindo alguém de nós ou a cada um de nós de estarmos ouvindo a sua voz, que este impedimento caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Que nada possa ficar, meu Pai, entre nós e o seu amor, pois a tua palavra disse, meu Pai, que nada nos separaria do teu amor. E estamos aqui em busca deste amor, Pai, porque queremos viver este amor, sentir este amor, porque já temos a certeza deste amor através do sacrifício de Cristo na cruz. Pai Santo, amado Deus, concede-nos graça, toma glória para si e nos conduza diante da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a tentação. O que você entende por tentação? O que você sabe sobre tentação? Amém. Estaremos orando pela família. Se você quiser descrever, passar o nome dos seus familiares, dos seus parentes, estaremos orando, tá bom? Por toda a sua família. Bom, retornando aqui, o que você sabe por tentação? O que seria a tentação, na verdade? Muitas pessoas associam a tentação à carnalidade, ao desejo imoral, sexual, à perversão, mas a tentação não está restrita a apenas à imoralidade, à perversidade, né, sexual, nem nada disso. A tentação ela é muito mais abrangente, né? Então ela tem muito mais alcance do que imaginamos. Sofremos tentações rotineiramente, né? No dia a dia, constantemente. Então assim, muitas vezes você não pode comer muito açúcar e você vai ser tentado a comer um doce, a comer açúcar. Talvez você não possa tomar café por causa de um problema estomacal, gastrite, enfim. E você vai ser tentado a tomar café. Talvez você esteja lutando contra um vício, tenha abandonado a bebida e você vai ser tentado a beber. Vão te convidar a tomar cerveja, pinga, cachaça, enfim. Talvez você esteja lutando para se libertar do vício do cigarro e você vai ser tentado a fumar. Então vão soprar, vão baforar no seu rosto, na sua cara, nicotina. Tudo isso vai ser proporcionado, vai ser promovido em sua vida. A tentação ela está sempre promovendo em nossas vidas e existe um objetivo. Quem está por detrás do objetivo da tentação? Eu peço que você segure um pouco aí, não saia não. Você vai ver que Deus vai falar com você. E assim, eu não vou alongar muito este tema devocional, até porque eu estou aqui no meu horário de almoço, mas eu preciso falar essa palavra de Deus para você, que isso vai ser um instrumento na sua vida, essa palavra, para você lidar com as tentações diárias, tentações que talvez você não tenha percebido, talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, você vai ser tentado a desviar, a fraudar,
a fazer algo ilícito para sair dessa situação financeira. Talvez você esteja até pior, né? Passando por uma dificuldade dentro do seu casamento. Isso mesmo. Você vai ser tentado a trair, vai ser tentado a adulterar, vai ser tentado, né, a abandonar a sua família. Por que sofremos então tantas tentações assim? Porque somos tentados constantemente, dia após dia, né? E o que está por detrás dessa tentação? Primeira coisa que você precisa saber: a tentação, ela não vem de Deus. Assim como está escrito em Tiago 1,13, porque ele a ninguém tenta. O agente da tentação, quem promove a tentação em nossa vida, é o próprio Satanás. O diabo é quem está nos tentando o tempo todo, e eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Você vai ser tentado a trair, vai ser tentado a abandonar, vai ser tentado a roubar, vai ser tentado, talvez você está lutando para se libertar da pornografia, você vai ser tentado a assistir vídeos pornográficos. E como essa tentação acontece na nossa vida? No dia a dia. Numa tela de cinema, no seu celular, numa mensagem que você recebe, numa proposta, num convite. Então, assim, não há como especificar ou numerar a quantidade de tentações que ocorrem sobre nossa vida e de qual forma ela ocorre. Porque a tentação, muitas vezes, ela pode vir de uma forma sutil. Amém, meu irmão? Você que quer pedir oração, né? E você que talvez vá assistir este devocional posteriormente e quiser pedir oração, escreva aí nos comentários, peça oração, coloque o nome da pessoa. Se quiser colocar a causa, fique à vontade. Se quiser me procurar no privado, no PV, pode me chamar. Estaremos orando, né? Depois chega as notificações para mim dos seus comentários, de que você curtiu a live. Eu vou acompanhar o seu pedido de oração. Estaremos orando sim. É muito importante, né? Que submetermos a nossa vida à oração e recorrermos às pessoas, né? Para orarem pelas nossas vidas, principalmente nos momentos de dificuldade. Porque sabemos que não somos super-heróis que estamos o tempo todo fortes. Às vezes precisamos de alguém que ore por nós, porque estamos passando por uma dificuldade. Às vezes nos falta palavra, às vezes não sabemos como orar. Então, assim, muitas vezes precisamos recorrer a pessoas que venham orar por nós. Então, assim, isso é o compartilhamento da fé. Uma pessoa orando, intercedendo pela outra. Vamos aprender isso aqui também. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso? A tentação vem do diabo, meu irmão. Não se iluda. Você está sendo tentado no seu serviço? Se você está sendo tentado, eu vou deixar bem claro para você. O diabo está por detrás disso. Você está sendo tentado no seu ambiente escolar? O diabo está por detrás disso. Você está sendo tentado no celular, nas mensagens, nos vídeos que você está assistindo? O diabo está por detrás disso. Simples assim. A tentação provém do diabo. O diabo promove tentação em nossa vida. O diabo está por detrás das cortinas de cada espetáculo de tentação sobre nossas vidas. Vamos entender isso aqui no livro de Mateus capítulo 4. O agente da tentação se chama diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Forte isso, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. E tomar-se-ão
nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Amém? Vamos entender isso agora? Preste atenção primeiramente. O agente da tentação é o diabo. Um dos nomes do diabo é o tentador. Jesus, ele precisa ser tentado, ele precisa passar pela tentação. Porque se Jesus não passasse pela tentação, ele teria conhecimento da tentação pela sua onisciência, ou seja, dentro dos atributos de Jesus Cristo, assim como Deus e Espírito Santo, está a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia de tudo aquilo que iria ocorrer, tudo aquilo que iria acontecer. Mas ainda assim ele precisava passar por isso. Por quê? Para que ele pudesse ter a experiência de ser tentado. Então Jesus veio como homem em carne para passar por experiências. Então ele passou pelas nossas experiências. Ele sabe o que a gente sente. Ele foi traído, como fomos traídos. Ele foi enganado, como já fomos enganados. Ele foi tentado, como já fomos tentados. Ele foi comprovado, ele sentiu dor, ele sangrou, ele chorou. Ele teve seu corpo humano. Jesus, ele no céu, ele é 100% humano, 100% Deus. É difícil entender isso? Mas é a realidade. Olha só, Jesus é 100% homem, como é 100% Deus. É uma divindade, né, de Jesus. Então, assim, dentro das suas características está a sua personalidade. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso e tem até muitas crenças e denominações que negam isso, negam a personalidade do Espírito Santo. Quando você nega a personalidade do Espírito Santo, você está negando a personalidade de Jesus. Por quê? Porque assim como Deus e Jesus e Espírito Santo são um. Então tem algumas crenças e denominações que negam a personalidade de Espírito Santo, assim como negam a divindade de Jesus. Acreditam que Jesus é uma criatura criada por Deus e não entendem que ele é o verbo vivo que se fez carne. Que ele está desde o princípio, desde a fundação, que ele é assim como Deus. Então, assim, Jesus ele necessitava ser tentado, mesmo tendo consciência de que ele passaria por aquilo. Não para que ele fosse tentado e tivesse apenas conhecimento da tentação pela sua onisciência, mas sim pela sua própria experiência. Ele passou por isso. Aí Jesus, ele foi tentado e olha só que interessante, ele resiste ao diabo. E como ele resiste ao diabo? Através da palavra. E o que acontece com o diabo quando ele passa por essa resistência de Jesus? Ele foge, ele se aparta, ele se afasta. Então aprendemos que toda vez que você for tentado e resistir conforme a palavra de Deus, o diabo deixará a tentação e se afastará de você. Porque ele vai perder a autonomia de estar tentando você. Por que o diabo conseguiu transportar Jesus para um monte, num pináculo e depois para outro monte? Porque ele tinha naquele momento permissão e autonomia para transportar Jesus até esse monte. Simples assim. Deus ele deixa isso bem claro quando Jesus fala para Pilatos: olha, nenhum poder teria se meu Pai não lhe permitisse, não lhe concedesse. Então entenda isso, porque às vezes Deus permitiu autonomia sobre a vida, sobre um agente do mal, assim como inimigo, para que se cumprisse tal trecho determinado bíblico. Então assim, para que se cumprisse o que estava escrito, Deus permitiu autonomia para que o inimigo
viesse a transportar Jesus de um monte para o outro monte para poder tentá-lo, porque era necessário que Jesus fosse tentado para que ele não tivesse conhecimento apenas da tentação através da sua onisciência, mas também da sua experiência. Aconteceu isso com Jó. Deus permitiu que Jó fosse provado. Ele deu autonomia, permitiu que o inimigo tocasse ali na família, nos bens de Jó, até mesmo na sua saúde, mas não na sua vida. Jesus precisava passar isso, precisava passar por isso. E por que Jesus precisava passar por isso? Porque tudo isso faz parte do plano de salvação de Deus. Amém, meu irmão? Se Jesus nunca fosse tentado, ele não saberia o que era tentação pela sua onisciência. Entendeu? Ele não saberia o que era tentação apenas pela sua onisciência e não pela experiência. Então ele sabe que é tentação pela sua onisciência, como também pela sua experiência. Outro ponto que a gente observa aqui é que quando Jesus resiste ao inimigo e o inimigo sai da sua presença, se afasta da sua presença, quem aparece? Os anjos para servirem Jesus. Entende? Muitas vezes vão passar por situações nas quais vamos ser tentados, onde precisamos resistir através da fé, para que o inimigo se afaste de nós, e quando ele se afasta, aí sim a recompensa de passarmos por aquela situação e não nos corrompermos, não nos contaminarmos. Então a fidelidade à palavra de Deus atrai sobre sua vida galardão, recompensas. Simples assim. O inimigo ele tenta usar da própria palavra para tentar ali, de uma certa maneira, conquistar Cristo através do seu engano. O mesmo truque que ele usou com Eva lá no paraíso, ele tenta usar com Jesus Cristo, a tentação, através das suas artimanhas. Mas Jesus estava preparado, por isso que diz aqui, olha, Jesus, ele estava aqui há 40 dias e 40 noites, ele já tinha jejuado. Olha que interessante, meu irmão. Há 40 dias, há 40 noites, ele já estava preparado, jejuando, para passar por esta provação, para passar por esta tentação. Existe uma diferença entre tentação e provação. Deus prova nós, Deus nos prova, mas não nos tenta. Ponto final, é isso que está escrito. Então, assim, quais são as provas que vão passar? Provas de amadurecimento, de experimento, de crescimento, de experiências, mas não vamos ser tentados, entendeu? Até porque o Senhor conhece a nossa fragilidade, conhece os nossos limites. Então, Deus ninguém tenta, porque tentação é algo que vem do diabo, simples assim. Se você é uma pessoa que gosta de tentar outras pessoas, você está agindo como um agente tentador do mal. Então, meus irmãos, o inimigo tenta Jesus, Jesus resiste por meio da palavra, o inimigo tenta usar a palavra, mas Jesus permanece na palavra, ele não negocia a palavra. Ainda que o inimigo também tenha conhecimento e tente usar a palavra. Está entendendo porque muitas pessoas estão sendo enganadas hoje? Porque o próprio diabo está usando a palavra para enganar essas pessoas e elas estão caindo no laço do passarinheiro. Porque o inimigo está usando uma verdade e melando ela com mentira, com uma intenção ruim. Ele está usando uma verdade bíblica, mas com uma intenção ruim. Aí está a questão. Muitas pessoas pregam o que está escrito na Bíblia, mas com uma intenção distorcida. Intenção de aprisionamento, de humilhação, intenção de promover sobre a vida de uma pessoa um cativeiro espiritual, através da sua fragilidade espiritual. Então ele promove isso, uma dependência, não da palavra, não da escritura, não de Cristo, mas uma dependência do ser homem, do ser humano. Então aquela pessoa vai aprender não a ser dependente do que está escrito na Bíblia, mas a aprender a ser dependente do seu pastor, do seu bispo, do seu padre, ou seja, daquele que está ali na liderança do seu congresso, do seu evento, onde que ele está participando. E as pessoas são especialistas em promover isso. Por isso se tem hoje em dia tantos cursos sobre liderança. Promover sobre a vida das pessoas uma dependência sobre a vida de outro. Para que essa, chamada líder, tenha controle e domínio
tanto emocional quanto espiritual, sobre a vida de muitas pessoas, né? Então aprendemos tudo isso aqui na palavra do Senhor. E vemos aqui no capítulo 4 que o Senhor Jesus resiste firmemente a essa tentação. Algo que nos chama a atenção é o versículo 1 também, porque diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, se Jesus, Deus e Espírito Santo são um, como pode o Espírito Santo conduzir Jesus? Aí está a questão. Preste atenção nisso. O Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. Depois, Satanás, o diabo, vai fazer o quê? Ele vai transportar Jesus até um monte. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso? Então, assim, olha que interessante isso. Como que o Espírito Santo conseguiu conduzir Jesus? De uma forma espiritual. Para que Jesus alcançasse aquele ponto, aquela região onde ele seria tentado, onde ele passaria 40 dias no deserto, 40 noites jejuando, aonde ele poderia estar isolado, precisava desse isolamento, era necessário que o Espírito Santo, através da sua divindade, o conduzisse, o guiasse até o deserto, estando juntamente com ele. Olha que interessante, porque assim como é Deus, é o Espírito Santo, assim como Jesus é Deus, também é Espírito. Ali, naquele ponto, entra em cena o inimigo com a permissão de tentar o Senhor Jesus Cristo. E ele tenta e ele perde, ele parte. Por quê? Porque Jesus resiste através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, assim, isso é o que eu queria trazer para você nesse dia de hoje, para que você pudesse refletir sobre o perigo da tentação, né? Porque somos tentados constantemente e muitas vezes não nos damos conta, né? E não levamos em consideração que a tentação vem do mal, vem do diabo. Existe um objetivo por detrás de cada tentação. E qual que era o objetivo dessa tentação de Satanás? Impedir que Jesus cumprisse seu propósito de salvação. Era esse o principal objetivo da tentação de Satanás. Porque ali a proposta que Satanás faz, qual que é? Se você se prostrar, se você se ajoelhar, se você se curvar, se você se dobrar à minha vontade, se você se dobrar ao que eu quero, ao que eu estou lhe propondo, eu te darei todos estes reinos da terra. E como Jesus reage a isso? Terás apenas um Deus, um único Deus. Você entende isso, meu irmão? Então, assim, aprenda a resistir às tentações que o inimigo tem promovido sobre sua vida, porque somente quando você aprender a dizer não para o mal é que o bem vai prevalecer na sua vida. E quando você aprender a dizer não para aquilo que não presta, para aquilo que é mal, para aquilo que é tentação sobre sua vida, tenha certeza que uma nova porta será aberta de oportunidades sobre sua vida. Até mesmo os anjos que serviram Jesus proporcionará sobre sua vida novas condições de vida. Suas necessidades serão supridas. Suas necessidades serão supridas se você se manter firme, resistente, não negociar seus princípios, seus valores, seu caráter, apenas para solucionar uma situação que você está vivendo neste momento, mas sim pensando na sua eternidade. Você não vai se perverter, não vai comprometer a sua fé. Amém, meu irmão? Então essa é a palavra que eu queria trazer para você nesse dia de hoje, para que você se mantenha firme, não ceda às tentações do diabo, busque na palavra do Senhor, que você vai encontrar não só respostas para passar por esta situação, como também você vai encontrar na palavra do Senhor ali força para permanecer resistente às ações do mal, ao agente tentador que é o próprio diabo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.